Bien, Crudo on Tour, capítulo final de la visita a San Pablo. Han sido muchas entrevistas, muchos días. Efectivamente, en la casa anterior, que fue lo de Lucas, tenían un Rottweiler, que yo dije que el Rottweiler me iba a morder. El Rottweiler casi me muerde cuando salía, era hermoso, pero viste, esos perros están solo acostumbrados a su dueño. Entonces, cuando no sos el dueño, es un problema, porque el Rottweiler pesa 80 kilos. Sí, sí. Entonces, así que bueno, pero aquí estamos, así que está bueno. Estamos en un último crudo de esta visita a San Pablo, que está buenísima porque la primera temporada, ustedes saben, fue sobre arte. Hicimos 200 entrevistas sobre arte contemporáneo. Y ahora en esta última de San Pablo mezclamos el arte con la gastronomía y está buenísimo, y por eso me gustó venir, porque es un fotógrafo que acaba de sacar hace poquito, ¿no? El libro salió hace muy poco, sobre chef y nada, sobre chef en San Pablo y en todo Brasil, ¿o solo San Pablo? Todo Brasil. Todo Brasil, bien. Así que esta mezcla entre comida, arte y eso. ¿Tu comida favorita primero, por favor? Minha comida preferida Sí, favorita, preferida. é a próxima. La próxima. Eu gosto de tantas coisas diferentes, assim. Mira. Gosto de comida tailandesa, vietnamita, indiana, chinesa, italiana. O que a gente mais come em São Paulo é comida italiana. Mas se eu tivesse que ficar com uma, eu ficaria com a comida japonesa. Estás en un gran lugar si te gusta la comida, pues San Pablo tiene una diversidad. Eu já viajei em 50 países do mundo e o lugar onde eu acho que tem mais diversidade é São Paulo. Nova York é muito bom, mas em São Paulo você tem tudo que Nova York tem. E talvez seja a única coisa que a minha cidade natal, que é São Paulo, tenha realmente de especial na minha visão, essa potência gastronômica, assim, de diversidade, de quantidade, de qualidade. Então, aqui tem tudo. Me gusta pues tenés la deformación, pero como el vicio profesional del fotógrafo de miran a la cámara, entonces mira todo el tiempo a la cámara, fijo, está como con la cara, se ve que cuando sacas fotos le decís, mira a la cámara, ¿no? Al que fotografías. Eu me coloquei no lugar dos meus personagens. Total, está con la cara fija. Se puder olhar para você, melhor. Sí, me encantó. A câmera é pequena e eu sou estrado. Ah, sí, mira. Pues, claro, ¿qué fotografías con formato medio? Sim. Bien. Contame, ahora vamos a hablar del libro, obvio, que acá está distribuido. Me gusta esta cosa de deconstruir, ¿no?, el libro y armarlo como un collage de imágenes, Sim, que sim. está bueno también. É que o livro é uma construção, né? As Claro. imagens elas existem individualmente do jeito que você quiser também. Isso é uma outra montagem, né? Claro, sí, sí, el montaje que... Y también el montaje que cada uno hace, ¿no? Al mirar en su memoria va quedando como un orden distinto. Sí. Contame cuando eras chico, ¿cómo empezó esta necesidad, estas ganas de fotografiar? ¿Por qué empezaste a hacer fotos? Eu, na verdade, demorei para achar fotografia. Eu fiz faculdade de História e eu fui achar fotografia através de uma necessidade de fazer cinema. Eu quis sair da faculdade de História e quis fazer cinema. E acabei caindo na fotografia. E me encantei com a fotografia porque era o oposto da história. E fazendo história, eu tinha a noção de que eu ia conhecer o mundo através da leitura. E eu queria o oposto, eu queria conhecer o mundo empiricamente. Eu queria conhecer o mundo no 1 a 1. El mundo real. E conhecer o meu tempo, as pessoas do meu tempo, os lugares do meu tempo. E a fotografia é o grande álibi, eu não conheço outro. Para você conhecer 1 a 1, olhando olho no olho, as pessoas do seu tempo, os lugares do seu tempo. Você é obrigado a viajar, Claro. a conhecer as pessoas. Então, um atalho para você conhecer tudo, né? E foi um pouco isso, assim, esse encantamento com essa coisa presencial do meu tempo. De vivir la experiencia en vivo. Sim, sim, sim. ¿Te acordás de la primera cámara que tuviste? A primeira câmera que eu tive foi uma Nikon F2, uma Nikon antiga. Eu já comprei usada, tinha sido usada na década de 70. Sí. Fiquei com algum tempo, assim. ¿Y qué te gustaba mucho de esa cámara? A robustez, e eu gostava da ideia de imaginar que alguém já tinha usado ela em outras... La memoria. Na memória. Mira. Eu tenho até uma coleção de câmeras antigas. Tá? Ah, tenés. Tenho. E fico imaginando quantas fotos e quantas frações de segundo, quanto tempo congelado foi feito com aquela câmera, onde ela rodou, quando ela carregasse essa aura, assim. Então eu tenho fascinação por câmeras. Está bueno, pues, como un poco la idea del cine, ¿no? Cuánta historia pasó por esa cámara. Uno la foto la toma como un instante congelado, pero vos armás una línea de tiempo, una película con los instantes congelados. Sim, sim. Como un stop motion. Está bueno. Sim, sim. ¿Llegaste a estudiar cine?
Não. ¿No estudiaste? Não, eu não estudei. Eu fiz História e depois eu fiz Fotografia nos Estados Unidos. ¿Historia? ¿Terminaste la carrera? Eu fiz 6 anos de História. 6? Eu tinha uma bolsa eu estudava Gênesis da Escravidão no Brasil Colônia, e aí descobri que eu não tinha vocação nenhuma para isso. Eu abandonei tudo e fui estudar fotografia nos Estados Unidos. ¿Estudiaste en Estados Unidos? ¿En dónde? ¿En New York? Em Nova York. Bien. ¿Y cuánto tiempo? 2 anos. 2 años. ¿Qué te acordás de ese inicio cuando empezaste a hacer fotos por tu cuenta, sin técnica demasiado depurada, supongo, y llegaste a una academia en Nueva York, que es como una de las mecas del mundo de la fotografía? ¿Qué cosas te abrieron mucho la cabeza? ¿Qué te gustaba mucho aprender ahí? Quando eu fui estudar em Nova York fotografia, eu já tinha sido repórter fotográfico. Ah, ya habías trabajado de Já. reportero. Bien. Por 5 anos. Ah, bien. E editor. Ah, bueno. Então eu fui com 28 anos. E aí eu já cheguei com muita formação. Foi bom para eu slow down, assim, para parar um pouquinho. A gente aqui no Brasil trabalha de um jeito muito acelerado. Es genial porque Brasil es tan acelerado que tenés que ir a Nueva York para que sea más lento. Y Nueva York es una locura. Claro. Os americanos têm uma coisa que a gente desconhece aqui, job description, por exemplo. Claro. Ou tempo de trabalho. Aqui Claro. a gente vai até o limite. Claro. E eu aprendi a dosar um pouquinho e também a refletir. Então eu já tinha uma base técnica, foi muito importante para mim para refletir e para pensar. Pra deixar uma fotografia com uma coisa menos instantânea e mais cerebral. Depois de ter estado lá, eu voltei com... cada um tem a sua vocação na fotografia, mas eu penso muito antes de fazer qualquer retrato. A fotografia é a última etapa do processo para mim. Claro. É a primeira. Claro. En tu época de reportero, de cubrir cosas en la calle que son instantáneas, que tenés que sacar la foto rápido, ¿qué aprendiste y qué te sirve para ahora? Que es casi todo lo contrario, no sea mucha preparación para un segundo final, pero lo otro es lo opuesto, es como el segundo lo más rápido posible. Eu sou muito grato, eu acho que eu aprendi mais nos meus anos de fotojornalista do que em qualquer outra coisa, em qualquer outro livro, curso, porque ele te dá uma vivência, uma bagagem gigantesca de análise de situação, de você ler rápido as pessoas, os lugares e as conjunturas, entender o que está acontecendo e extrair a imagem em síntese daquilo. Então essa rapidez, Lo repentino, claro, lo fugaz. Então, por que eu digo isso? Porque eu planejo um retrato e na hora, na leitura que você faz da pessoa, da personalidade da pessoa e tal, você vira também. Então, porque Claro. a gente é vivo, né? É Claro. dinâmico. Então, cada um te desperta um sentimento. Eu acho que a arte do retrato é ler um pouquinho essa coisa sensorial. O que essa pessoa tem de fato de essência e tal. Que no contato 1 a 1, depois de um tempo, você consegue roubar. Porque pouca gente tem o álibi de poder ficar olhando para o outro, admirando, e sem incomodar. O fotógrafo tem esse direito. Claro. Qualquer outra pessoa, você fica te olhando muito e fala, pô, o que você está me olhando? ¿Qué pasó? Claro. E outra coisa que o fotógrafo pode fazer, que é um consenso mundial muito engraçado, que o fotógrafo manda nas pessoas. Senta aqui, levanta ali, dá uma risada, Claro. não sei o que e tal. Ordena. Ordena. Claro. E as pessoas têm isso estabelecido que obedecem. Então é muito engraçado isso. É uma oportunidade rara de você observar a personalidade das pessoas. Desplegarse más libremente, ¿te gusta eso? Está bien. Veo que tenés varios libros de retratos. Este es uno último que estás haciendo con drags. Acabei de lançar esse livro, são drag queens. Mirá. Eu fotografei os artistas montados e desmontados. Então ele está em exposição no museu aqui em São Paulo, Mirá, ¿en qué museo? no Museu de Diversidade Sexual, Ah. Praça da República. Sim. Ele ficou impedido de veicular por 4 meses pela Justiça, num processo movido por um deputado ultraconservador. E aí conseguiu uma liminar da Justiça e conseguiram reverter isso mês passado. Ah, estaba censurada la muestra 4 meses, por un diputado. sim. Mirá, claro. E tem um movimento muito conservador. Aparte en Brasil, ¿no? Que tiene una historia de drag queens desde hace Sí. 100 años, es como una locura, es Locura. la meca del drag queen en el mundo, Brasil. Sim, tem uma casa aqui chamada Blue Space, que é uma casa mítica assim, no mundo, tal, que só tem drag queens e tal. Claro. E eu lancei esses 2 livros em paralelo, né? Lancei agora... El de los chefs y el de las drag queens. Eu produzi esses 2 livros na pandemia. Mirá, Fiquei com poucos trabalhos comerciais e acelerei nos trabalhos... más artísticos. Para não ficar louco, porque Claro. é difícil você ficar Sim, sem sim, claro. necessidade de
profissional. Es la abstinencia del que está como muy acostumbrado a mirar todo el tiempo afuera y quedar encerrado es como una cárcel, ¿no? Para el fotógrafo, es como lo peor que te puede pasar. Eu vinha todos os dias sozinha pro estúdio e fiquei sozinho aqui 1 mês e meio, aí eu falei, ok, eu vou retomar os projetos pessoais que eu Claro. tinha parado e não conseguia continuar por falta de tempo. Então foi muito interessante. E no caso das drag queens, por exemplo, é legal porque esses artistas estavam sem se apresentar, as casas fecharam. Então, Claro. eles estavam com barba, não se montavam 6 meses. Tal. Então, foi De vacaciones de drag queen. exatamente. E eles se montaram só para o projeto. Assim, e eles falavam, não me monto há 6 meses, me monto há 8 meses. Está buenísimo. E os chefes também eu consegui adiantar. É um projeto mais longo, né? Eu venho já fazendo esse projeto há 5 anos. Ah, 5 años te llevó este libro? É, Mirá. 5 anos, é. ¿Todas son hechas acá en el estudio, las fotos? ¿En tu estudio? Quase todas. Ah, Algumas por questões logísticas. Essa daqui que eu tive que ir num açougue, eu já peguei a locação pronta. Eu tinha a ideia e eu achei a locação que me... Essa daqui eu tive que ir numa importadora, porque o atum não chegava aqui. claro. Mas o resto... Problemas técnicos de producto. O conceito Elo é um fundo de lona que traz essa ideia Bastante neutro. neutro, que dá o elo condutor, que também tem uma simbologia da feira, do bastidor, da matéria-prima. Sí, sí, sí. E eu usei referências... eu gosto muito desse projeto porque eu fotografia as minhas ideias, vamos dizer assim. Então, para cada pessoa eu achei um conceito. ¿Cómo encontraste? Porque cada uno, supongo que lo que hiciste fue tratar de ver como el interior del retratado y con eso representarlo con el objeto que lo pusiste, ¿no? ¿Cómo haces para extraer esa esencia que te parece justamente lo esencial de la persona? Primeiro pesquisa sobre a biografia da pessoa, sobre Investigação. a linha gastronômica Bien. dessa pessoa. Depois, uma conversa por telefone ou presencial com cada pessoa para entender como ela se vê, como ela se identifica. Aí, depois disso, eu chego com uma sugestão do que fazer, para que caminho seguir. E aí, nessa primeira conversa, eu também tenho um elemento que eu não tinha antes, que é a personalidade da pessoa. Na conversa, você Claro. entende qual é o tom da música ali. Claro. Então é isso. E é muito interessante porque nesse projeto, eu acho que o que fez ele decolar foi que as pessoas em volta, os outros chefes, quando postavam as fotos, falavam assim, nossa, é ele. Você retratou ele. Então eles foram ganhando confiança, que são saídas ousadas, né? São saídas pouco convencionais. Tá? En general, de tu idea original a la idea que quedó en la foto, ¿qué tanta diferencia hubo? ¿O hicieron lo que vos querías bastante literal? Quase sempre o que eu sugeri veio. O conceito original. E eu usei também muitas referências de pintores que eu admiro, Claro. de Caravaggio, Rembrandt. Es muy renacentista, assim, claro, sí, total. A luz e tal. Sí, la luz, claro, sí, hay como mucho renacimiento en la composición. Mas tem um pouco de surrealismo em alguns sim, retratos. Tá? Então eu bebi de várias fontes, assim, fiz uma mistura. A gente sempre usa referência, né? A gente é o que viu, viveu, leu. E sim, claro. Então sempre perguntam, isso é cópia? Não. Isso é um suco. Sí, claro. Y te tomás claro, todo eso junto. Você digere e você produz outra coisa. Claro. E esse projeto já está em curso, uma segunda edição. Ah, mira. Eu fiz mais 20 retratos já. Tem novos chefes que surgem, tem alguns ¿Cuántos chefes. son? 50. Aqui são 51. 51. E eu já fiz mais 20. Eu vou fazendo os projetos autorais e chega uma hora que eu encaixo numa exposição ou num livro. É isso, na verdade. É um alimento. ¿Cómo te resultó la relación con chef que no conocías? Gente que trabaja con mucha gente. El chef generalmente tiene como equipos grandes y esto está acostumbrado a interactuar con mucha gente. Y lo tuyo es más uno a uno. Vos, la cámara y él, ¿no? Esa cosa más intimista. ¿Cómo te llevaste con esa situación intimista con cada uno para lograr que la esencia saliera? É muito fácil, na verdade. Depende, se a pessoa vem ao estúdio, o segredo é ter pouca gente. Claro. A música correta, pouca gente. E os estudos de relação interpessoal dizem que as pessoas, os primeiros minutos de conversa com a pessoa, os primeiros segundos, são determinantes do jeito que as pessoas vão se interagir. Claro. Vão interagir.
Então é uma coisa que eu faço muito. É o que menos me assusta com qualquer pessoa. Criar essa conexão. Então, com esse ensaio específico, eu não tive nenhum problema. Mesmo chefes muito conhecidos, talvez porque eu já tivesse uma vantagem competitiva, porque eu já tinha fotografado esses chefes comercialmente. Claro. A maioria dos grandes chefes já tinha tido contato comercial em campanhas publicitárias. Ou para revistas e tal, claro. Então já tinha o caminho dado. Depois, quando eles pisam aqui, eles já vêm dispostos já vêm despidos de barreiras, que a ideia já estava acertada, e é um trabalho autoral, é um dia de festa, é um dia de reverência, um dia de fazer coisas fora da caixinha, fora da curva. Então, trabalhos autorais, isso é regra. Assim. Cuando en esos primeros minutos de charla con alguien que tienes que fotografiar, en el caso de estos chefs, digo, ves que no era todo exactamente como pensabas que iba a salir, ¿cómo haces para encauzar la cuestión o porque es tímido o tímida o lo que fuera, ¿no? Viste que a veces hay cosas a corregir. ¿Cómo lo corregís como profesional? Com perseverança. Com golpes. Um palo, claro. Às vezes é difícil, às vezes não sai, às vezes você se decepciona com a sua ideia. Claro. Ela não vem. Mas essa é a graça, né? De achar uma outra solução, aquilo que você achou que ia funcionar não funcionou, com persistência. Acontece. Nesses casos menos, porque são fotos muito estudadas. Mas acho que o segredo é a perseverança. La perseverancia. Duraron un poco más por eso. ¿Cuánto suele durar cada una de estas sesiones que hiciste para este libro en particular? ¿Cuánto tiempo estuvo la persona desde que entró hasta que se fue de tu estudio? ¿Una hora? Súper rápido. Súper rápido. Sou muito rápido. Geralmente fica muito direcionado, assim. Poucas pessoas ficaram mais do que isso aqui. Pouquíssimas. Talvez o Alex Atala, porque demorou para construirse la barba esa de vegetales. Ele ficou deitado no chão e tal. Ele demorou bastante tempo para fazer essa barba. Essa foto foi rapidíssima porque ele não podia ficar muito tempo pendurado. Claro, pues no se moría, básicamente. Era como... Essa foto foi rapidíssima porque el atún había que volverlo al frío. Tinha uma roldana e 4 pessoas segurando o atum. Aparte ese atún debe valer $50.000, así que hay que llevarlo a la bóveda rápido, claro. Me gustaría, ¿tenés a mano, que no sea un lío, algunas tomas B de esto para ver? Las tomas que no publicaste del libro, alguna toma B, la foto que no se publicó. ¿Tenés algunas para traer y mostrar? ¿O para ir a ver? Impresas no. No impresas. No. ¿Qué tenés, los negativos? No, yo en digital. Digital. ¿Y tenés un lugar donde se puedan ver? ¿O es un lío? No, si no está bien, no importa. Pensé que tenías impresas, no pasa nada. No, está bien. Yo estoy intentando ver si... No sé, acho que está. En general, ¿cuántas tomas tuviste que hacer para cada una de estas finales? ¿Cuántas previas? Não tem regra. Porque eu diria que umas 100 fotos. 100. Bien. Y en casos donde hay como una técnica muy extraña, como por ejemplo esta con el tomate, essa foram, o el pescado. Foram 10 tomates jogados no... Bien. 1, 2, 3, 4. Aquí foram umas... Número desconocido. Perdón, porque esto es crudo y pasa. No, ahí lo pagué. Listo. Aqui ele bateu a farinha umas 10 vezes. Bien. Aqui é rápido. Esse aqui da Paola foi muito rápido. Essa foi rápida, essa foi rápida. Claro. Foi rápida. Essa aqui demorou um tempo porque eu queria esse efeito do splash. Claro. E aí eu tive que jogar muitos baldes de água. Meu assistente jogou muitos baldes de água nele para trazer o efeito que eu queria. Porque claro. Entre o bom e o excelente é a persistência. Y ahí ya se demoró mucho. Ese efecto, pues yo no sé cómo lo lograste, pero digo, él tenía el pescado encima y le tiraban baldes de agua y vos capturabas eso. Sí. Bien, hasta que uno salió perfecto, con la gota exacta como la querías. Eu queria dar a sensação de que o peixe estava vivo. Sí, parece que está vivo, claramente. Então eu tinha que juntar essa coisa da boca e do movimento do peixe assim, com claro. O rabo, com o splash. Aparte é pesado el pez ese, es grande. É pesado. Ele sofreu bastante. Claro. Essa daqui demorou.
Porque nós fechamos do Marcelo Magal. Esa es como una última cena, última cena, ¿no? Sim, Está buenísima. Nós construímos uma mesa e fechamos ele ficou sentado dentro de uma cadeirinha. E até montar essa Claro. posição. E a posição é meio desconfortável para ele. Tá? Aquela demorou também, do Paulo Shin, do fogo. La del fuego. Porque nós fizemos um fogo de maisena. O meu assistente descobriu que maisena pega fogo. Mira. Para ser mais seguro para ele. Está bueno para que sea un cocinero y con maicena al fuego, ¿no? Claro, exatamente. está Tem buenísimo. essa coisa simbólica da comida coreana, que é muita pimenta. Por Claro. isso que eu fiz isso. O Paulo Mira. Shin, do Komar. Ah, la maicena vaporizada se prende así como si fuera nafta. Mirá qué raro. Interessante. Mirá, sí, muy. Então tinha uma coisa, uma chama aqui e ele jogava. Só que para chegar nesse efeito demorou bastante tempo. Ele comeu muita maisena. Comió mucha maicena, buenísima. Es una gran solución para los malabaristas de los semáforos, ¿no? Que hacen con fuego, con queroseno, horrible, con maicena, mucho más práctico, más sano. Mas ela não tem eficácia. Então, para cada 10 vezes que você assopra, uma fica boa, entendeu? Ah, no es cada vez. Mirá. Não é sempre. Pega, se a boca molhar um pouquinho a maisena, já não pega. Ah, muy difícil. Más fácil el queroseno. Está bien, está bom. Então, assim, é muito de cada caso, mas assim, foi sempre rápido. Essa do Oscar Bosch foi mais difícil também, demorada, porque ele estava deitado de lado, né? Claro. Com a mão aqui pendurada, num cubo aqui, uma posição super desconfortável. E eu achei que era uma foto de muito impacto, eu forcei ele bastante. Ele disse que ficou cheirando polvo dias. Claro. Un olor a pulpo en la cabeza que no se le iba más, pobre. Essa daqui também, o Thiago Banhares, ele teve que... La cabeza hamburguesa. Esse aqui é o Tomás Toagro, né? Sim. Que ele tem o TT Burger. Tudo aqui tem uma ligação com pesquisa. A Teresa Paim, porque ele é do Candomblé, então... O Thiago Castanho com açaí, então o Checho Gonzalez com a batata, né? Claro. Essa coisa inca. Então sempre tem uma legenda que sustenta o efeito visual. Nunca uso o efeito visual descompassado na fundamentação. Isso que faz com que dê o elo, né? O elemento tem que ter um porquê, vamos dizer assim. Lo que contabas antes, toda una historia que termina en la foto, pero hay mucho atrás de esa foto. Que é um vício, talvez, de um fotojornalismo que está por trás de tudo isso, ou da história, Claro. de fazer sentido, de amarrar. Mas são retratos, então eu acho que elas têm que ter elementos biográficos que... Claro. También capturar en el fotojornalismo, en el periodismo, la historia vos la retratás. Y acá, en una foto, también retratás todo ese recorrido de esa persona, es también la historia. A imagem única, ela tem esse desafio e essa beleza, né? De você entender os signos e eles sendo pertinentes, você contar uma história inteira dentro de um framezinho, que é um centésimo de segundo, que explica tudo. Claro. ¿Todas las hiciste con formato medio analógico o digital? Digital. Digital, formato medio. Hasselblad digital. Bien. No uso mais analógico. No más analógico. Não. ¿Qué ventaja tiene el digital formato medio para vos como profesional con tantos años de fotografía? O que eu acho? ¿Cuál es la ventaja? Sí. A vantagem é que o tipo de enquadramento do formato médio, eu acho ele mais natural. No, pero digo el formato medio digital contra el formato medio analógico. Qual a vantagem? Sí. A vantagem é do digital em relação ao analógico, é você poder visualizar em tempo real o que você está produzindo, você ter mais controle sobre luz. Eu aprendi a fotografar analogicamente. Então, eu sou um fotógrafo com cabeça analógica. Eu chego já direto na luz e tal. Mas ele te dá vantagens competitivas muito grandes. Eu acho que ele te dá rapidez e possibilidade de experimentação. Às vezes no digital você fotografa, não nesses casos, mas em outros casos, fazendo fusão de imagens. Claro. E no analógico é muito mais complicado. A gente fazia também, só era mais difícil. Tu segunda parte del libro, primero en esta parte, ¿cómo fue la elección de los cocineros? ¿Por qué? Cocineros y cocineras, claro. ¿Por qué elegiste a este grupo primero? Y en el segundo, ¿qué va a ser distinto? Primeiro foi uma curadoria feita por alguns críticos de gastronomia que me elencaram 60 nomes relevantes do Brasil. Falei assim, desses 60 nomes aqui, não tem nenhuma injustiça e todos mereceriam estar num ranking, vamos dizer assim. Eu fiz 50, por questões de deslocamento, nem todo mundo passou pelo meu estúdio. Claro.
Então, assim, existe um ranking de importância, vamos dizer assim, dos grandes nomes do Brasil. Você pegar os grandes nomes da gastronomia brasileira, estão aqui. Você pode questionar 2 ou 3 que não estão, vamos dizer assim. Então foi uma curadoria por mérito, vamos dizer assim, e por diversidade. Vamos pegar só chefes franceses, ou só chefes italianos, ou só japoneses, tal. Vamos pegar os expoentes de cada segmento. De cada corriente. Autorais, tal. Você tem o Atala, o Riso, que são mais autorais, vamos dizer assim, tal, no caminho. E você tem os chefes exponenciais, tá? Todas as outras culinárias estão aqui. Essa segunda captação dos 20 novos nomes é um pouco mais solta. Então, não só gente com restaurante, porque o mundo da gastronomia também é maior do que o mundo dos restaurantes, e nova geração está surgindo, porque o mercado é dinâmico, né? Claro. O subchefe do grande chefe, todo mundo começa um dia. Claro. Então, tem gente que abriu restaurantes, tem novos nomes surgindo e tal, e outros nomes relevantes de outros estados também que eu não tinha feito. ¿Va a tener también 50 el libro nuevo? Não sei, na verdade, como eu faço sem patrocínio, eu faço com liberdade total. Claro. Então eu já tenho 20 a mais. Se eu quiser fazer uma edição ampliada e conseguir um deal que permita a edição, que cada chefe dê uma receita. Então isso me dá um apelo de banca, de venda, que me permite bancar o livro, vamos dizer assim. Claro. Eu posso reeditar com 70 livros ou esperar y fazer con 100. El libro tiene, cada chef tiene una receta aparte. Sí. Entonces la gente lo compra también casi como un libro de cocina, porque además tiene recetas originales de los chefs adentro, además de las fotos. Mira. Jeito de viabilizarlo. Claro, claro. ¿Cuántos ejemplares hiciste del libro, esta primera edición? 1.700. 1.700. Bien. ¿Qué trabajaste con distintos grupos de gente? Ya veo otras cosas, no sé qué son aquellas blanco y negro. São cartunistas, é meu próximo livro. Cartonistas. Artistas gráficos. Artistas eu gráficos. Já fiz 100 cartunistas. E tem um livro pronto disso. Me gusta esta cosa de la meticulosidad, pero de la obsesión también, ¿no? No hace 5, son 100. O sea, es como muchos. Eu tenho um problema, porque eu já fotografei 110, então eu vou ter que... Otro libro como esto, claro. Segunda edición. Que en este mundo en particular de la gastronomía, ¿qué cosa encontraste cuando tenías este contacto con los chefs y empezaste, antes de la foto, ¿no? Esta cosa más humana? ¿Qué distinto a cartonistas o drags o lo que fuera? ¿Qué tenés de distinto con esta? ¿Qué notás de distinto en este grupo de gente? É muito interessante a sua pergunta, porque eu faço muitas séries, né? Grupos. Claro, sí, sí. E os chefes, eles são pessoas muito peculiares. Eu brinco que eles são generais de pequenos exércitos. Porque poucas profissões lidam com uma tensão como lida um chefe de cozinha. O cliente sentado numa cadeira, numa mesa de restaurante, ele é um rei, ele é um déspota que tem que ser servido e pode, com mau humor, detonar qualquer um. Claro. Então os chefes lidam com muita pressão e eles têm uma coisa que me fascina muito, que na alquimia da gastronomia existe uma morte também. Você mata para alimentar. Então tem um drama original nessa festa de sabores. Então não é uma coisa infantilizada, é uma vida real. Claro. É gente que está matando bicho para alimentar. Un animal murió para que vos comas un churrasco. Então, claro, eu até brinco, falo assim, então faça isso com arte. E é gente que faz isso muito bem. Eu tenho muita fascinação assim, pelos chefes, porque é gente que encara de frente uma tarefa muito difícil, que é alimentar o outro profissionalmente, assim, ficar refém do seu humor, do humor do cliente. E é gente muito densa, eu diria. Que a cozinha, quem já entrou numa cozinha, já viu um trabalho num restaurante? Ambiente duro, com calor peligroso, duríssimo. Muchas horas, claro. É uma das coisas mais insalubres que eu conheço, é duríssimo, duríssimo. E as pessoas hoje em dia têm uma visão glamourizada e errônea do que é gastronomia. Porque aqui era cozinheiro, né? Virou chefe com essa celebrização e tal. Mas o trabalho de verdade, dentro de uma cozinha, é muito difícil, é muito duro. Então, eu também tenho uma infantilização de as pessoas acharem que tem um pratinho de comida muito bonito e quando você mostra esse mesmo chefe segurando um bicho morto, elas ficam escandalizadas. Mas é daí que veio. Claro. Então, é trazer um pouco essa raiz, assim, né? Por isso que eu tenho esses animais, claro. Trazer
para a essência. Esos sacrificios para llegar al producto final, ¿no? Ele pega esse bicho, ele mata, mas ele faz ele te alimenta com arte. Interesante también, ahora que estuve hablando con muchos chefs y viéndolos en acción, el sacrificio, porque muchos son súper famosos y tienen restaurantes que les va muy bien y seguramente ganan mucha plata, sin embargo se ponen la chaqueta y están todo el día cocinando, todos los días en el restaurante. O sea, en otra profesión, cuando a alguien le va muy bien, en general delega parte del trabajo. Ellos siguen haciendo ese trabajo físico y esto me parece interesante como casi como un homenaje también, ¿no? Sí. Esta cosa de dejar de hacer tu trabajo por un momento y te retratamos como ese espíritu condensado en una foto, ¿no? Me pareció súper interesante eso. Eu tenho, por convicção, nos meus trabalhos autorais, criar uma massa crítica positiva dos brasileiros. Então, os meus trabalhos autorais têm esse intuito de... É um posicionamento político. A gente tem uma sociedade muito... que está muito depreciada e muito deprimida. E eu tento envelopar e homenagear categorias. Essa é a pensata do historiador, vai por trás disso. Claro. E os chefes sacam isso, e os cartunistas, as drag queens, os escritores, o projeto que eu estou fazendo, então entendem, já sacaram que isso é uma homenagem. Não é uma homenagem formalzinha, é uma homenagem com irreverência, com sarcasmo, com crítica, mas é uma homenagem. De botá-los num lugar de destaque. Y aparte como dejarlos inmortalizados en un momento de esplendor, como la cosa del retrato, ¿no? de la Edad Media, en el mejor momento posible. Y esto es eso, me parece, ¿no? Como su punto máximo. Por trás disso tem uma pretensão, que obviamente eu não alcancei, de fazer o retrato definitivo. Claro. Quando você pensa numa pessoa, você imagina... Piensa en tu imagen. Então o que me move é fazer de alguém um retrato definitivo. Claro, que sea la foto de esa persona es la tuya. Claro. Yendo a eso, ¿no? En la historia del arte hay muchas imágenes definitivas de cosas. ¿Qué dos fotógrafos te marcaron muchísimo en tu vida? ¿Qué dos personas que hicieron fotos te parecen como brillantes? Avedon, Richard Avedon e Karsh. ¿Y por qué? Porque retrataram as pessoas unicamente, assim. Retrataram cada um a sua maneira, mas fizeram retratos definitivos. Avedon tiene muchos retratos definitivos, claro. Sí, sí. Karsh também. Sí, claro. Quando você lembra do Churchill, você lembra do retrato dele, da Rainha Elizabeth, você lembra do retrato dele. Então, e o Avedon também. São as pessoas que conseguiram o que eu tento fazer. Claro. Bueno, vas por un muy buen camino. Mas assim, o que vale é o processo. Claro. Até porque eu fiz história, eu sei que essa resposta eu não vou ter. Claro. Quem vai ter vai ser quem vai... Lo que la gente haga con tus retratos será lo que pase. Mas o que é mais importante é que eu me divirto fazendo. Eso. Então isso justifica tudo. ¿Te interesa hacer un proyecto bien regional también si pudieras, si tuvieras los medios para ir recorriendo el país y haciendo, por ahí no solo el chef, que es como la cara visible y más famosa, sino esto, productores o gente que tiene que ver con eso? Sim, eu já tive até uma sondagem sobre isso e tal. Tive algumas sondagens sobre isso, sobre fazer isso em outros países. Claro, esto para hacer un atlas de cocineros es buenísimo, chef, claro. É muito legal. Resta trazer para a realidade, porque o tempo não é elástico, né? Claro. Então, mas é muito sedutor, é muito legal. Porque esse mundo aqui, eles são a cara visível de uma grande comunidade. Claro. Mas os produtores, o cara que produz, que cria esse pirarucu aqui, que fornece pro Atala, pro Felipe, é um cara incrível. Então, claro. Os agricultores, pequenos agricultores, você vai no menu de degustação do Dom, você tem lá dentro produtores, criadores, agricultura familiar pinçada de vários lugares do Brasil. Cientos de personas trabajando para un almuerzo. Exatamente. E essas pessoas, elas também são o dom. Claro, totalmente. Então é muito legal você aprofundar. É lindo isso. Encontrar una manera de hacer como una síntesis de todo eso. Pues tampoco puedes fotografiar cientos de personas para cada cosa, pero está buenísimo pensarlo, sí, está bueno, me gusta. Tem um amigo que fala, quando chega arroz com feijão na mesa, na mesa, você não tem ideia da cadeia que está por trás disso. Claro. O cara que plantou, o cara que... Eso me interesa un montón, con casi todos los chefs que hablé acá en San Pablo,
todos están como muy interesados en eso, ¿no? En la cadena, no solo en el resultado final, sino en el proceso, que es lo mismo que te pasa a vos. Que é um movimento Que sea lo mejor posible esse proceso. Eu tenho visto isso. Inclusive algumas startups estão fazendo isso. Mira. Eu faço alguns retratos corporativos de CEOs e tal. Eu fiz 2 startups que tinham, uma delas, preciso lembrar o nome, ela é uma startup que ajuda o pequeno produtor a colocar o produto dele nos restaurantes e nos lugares. Ela faz porque esse isolamento é que acaba com esse pequeno produtor, né? Ele não tem a cadeia inteira, ele tem o produto e não consegue colocar. Então essa ponte é que é incrível. Eu vejo, isso mudou muito nesses 5 anos que eu tenho fazendo esse projeto, eu vejo hoje em dia muitos chefes ligados a isso, preocupados com o processo, onde está a outra ponta, quem é o fornecedor. É muito interessante isso. Talvez não seja um trabalho realmente de conscientização, de uma maturação, né? Claro. Sí, sí, un proceso por capas que va a llegar a algún lugar mejor. Cuando una foto es fuera de lo común, es extraordinaria, ¿qué cosa tiene que tener para que pase eso? Una foto en general, no tuya necesariamente. Cuando una foto es icónica, especial, diferente. Ela mexe, ela incomoda no bom sentido. Porque você tem um mundo banalizado, com explosão de imagens a todos os lados. E algumas imagens, elas mexem, não sei se é no inconsciente coletivo, ou elas têm alguma magia de que elas te despertam um incômodo, uma irreverência, alguma coisa. É intangível, na verdade, saber isso, né? Mas algumas imagens têm isso, uma estranheza, vamos dizer assim. Eu sempre penso, quando eu faço um retrato, eu fico preocupado com o segundo olhar. Se olha para uma imagem, ela não te obriga a olhar de novo para entender alguma coisa que está estranha, ela não funciona. Então, você criar um certo desencaixe, eu acho que é o segredo dessas imagens, assim, uma certa tensão. E pode ser usado por tudo, pode ser uma luz, um ponto claro, uma informação dúbia, mas assim, a imagem que te obriga ao segundo olhar é a imagem que funciona. ¿Podés en la vida común, en la vida de no fotógrafo, si es que existe tal cosa, ver el mundo sin esa mirada tan de fotógrafo, tan crítica, tan de capturar, o no? ¿O siempre toda tu vida pasa por una mirada de fotografía? La vida no laboral me refiero, ¿no? El mundo entero. A fotografia é o ponto do iceberg, né? A fotografia é o final do meu trabalho. Mas o caminho do meu trabalho para produzir imagens é observar. Analisar, observar, tirar informação, observar, tirar informação. Eu acho que eu vejo fotografando tudo, mesmo sem fotografar. Porque você vai desenvolvendo um senso de... Eu fico cansado, por exemplo. Se eu for num lugar onde tem muita informação, eu saio arrasado, eu saio muito cansado. Porque eu vou o tempo inteiro dissecando. É um exercício profissional do fotógrafo ficar interpretando para fotografar, Então, editando em vivo, todo o tempo. Muito com as pessoas também, você lendo as pessoas do tempo inteiro, não sei o quê, e fazendo seu auto-julgamento e rotulando elas de um jeito. Isso tudo vem da fotografia, eu acho. Cuando no estás trabajando, ¿haces fotos también? No. Todas tus fotos tienen un sentido que tiene que ver con tu profesión y tu trabajo. No haces fotos como recreativas, digamos, o como civil, no. Quando eu viajo em férias, eu não tenho necessidade de fotografar o pôr do sol, de fotografar aquela rua linda, de fotografar a cavalgada. Ele está na minha memória. Eu sei que a memória é associativa quando você fotografa. La fotografías, pero de otra manera, claro, sin equipo. Mas eu também não posto nada, por exemplo, da minha vida pessoal. Instagram, Facebook. Ah, mira, não tenés... Não faço... essas interrupções são da minha vida profissional. Meu Instagram é um portfólio. Claro. Eu não gosto de expor minha vida pessoal. Porque eu acho que é o que as pessoas faziam antigamente, quando viajavam, chamavam os amigos para verem um slide em casa da viagem. E você faz isso em Facebook hoje, em Instagram e tal. Claro. Eu acho muito invasivo. Não gosto. Y ahí, aparte de lo invasivo y de lo por ahí molesto, pienso ahora como una imposibilidad de transmitir la experiencia, ¿no? Uno dice, mira esta foto hermosa en la Torre Eiffel, y el otro es una foto que no le importa, y para vos fue la Torre Eiffel, y para el otro no es nada, ¿no? Es como intransferible esa cuestión. Sim. Nas raras ocasiões onde eu fotografo, eu guardo.
Eu nunca posto isso. Eu só posto porque para mim é muito separado as fotografias que eu tirei da minha vida pessoal das fotografias da minha vida profissional. Eu posso usar uma viagem de trabalho para ter experiências pessoais, ok? E posso usar uma viagem pessoal para ter experiências de trabalho, mas as coisas são muito separadas. Assim. Tem gente que fotografa o tempo inteiro e vai embolando tudo. ¿Son mejores tus fotos de trabajo o tus fotos personales que nadie ve? Em que termos técnicos, assim? No, general. ¿Te gustan más estas o el resultado de las otras? Essas? Sí. Sim. As outras são... Eu sou muito crítico também. Ah, sí. É engraçado, minha mulher, por exemplo, faz fotos, a gente vai para os mesmos lugares e ela é advogada. Abogada. E ela faz fotos e eu faço fotos às vezes, isso aqui e tal. As delas são sempre melhores. Claro, obvio. Muito melhores. Claro. Claro. Eu tenho preguiça, não sei o que, ela vai lá, capricha, não sei o que, acha um ângulo, fica esperando. Eu acho que eu estou perdendo tempo se eu fizer isso. Claro. Eu quero sentar aqui, tomar meu vinho. ¿Cómo te gustaría que evolucione este proyecto de fotos de Jeff? ¿Para dónde te gustaría que siga? Basicamente, que ele continue fluindo do jeito que ele está fluindo e que eu continue acreditando que a melhor foto é a próxima. O dia que eu parar de acreditar que a melhor foto é a próxima, eu vou ter que parar de fotografar. Então, acho que o que eu quero é continuar tendo força criativa, vamos dizer assim, para trazer novos conceitos, novas imagens, construir novas coisas. Assim. Eu quero continuar me reciclando. Siempre pregunto un superpoder de la gente con la que charlo. Me interesaría conocer uno tuyo, por favor. Un superpoder que tengas. Un super? Poder, superpoder. Superpower, tuyo. ¿Alguno? ¿Meu? Sí, tuyo. Sensibilidade. Talvez seja só esse. Tá bom. Es suficiente. Suficiente superpoder. Ese es suficiente tener uno solo. Isso eu sei que eu tenho. E eu tento instrumentalizar isso na fotografia. Mas eu acho que é o que eu tenho... Eu sou tímido. As pessoas tímidas observam mais. Elas se expõem pouco e observam muito. Então eu achei na fotografia uma interrupção boa de observar e me manifestar ainda com uma armadura na frente. Total. Então acho que é a sensibilidade. Está bueno. Ahora sí, última. ¿Por qué seguís haciendo fotos todavía? ¿Qué te hace? ¿Cuál es tu motor para seguir fotografiando? A minha mulher brinca que ela odeia meu bom humor domingo à noite. Ah, sim. Eu chego aqui... Insoportável. Insuportável, porque amanhã eu vou trabalhar, eu chego mais cedo, não sei o que e tal. Eu sei que eu sou muito privilegiado porque eu gasto o tempo da minha vida profissional sem perceber, achando que eu estou me divertindo. Então é um presente. Se eu posso deixar uma coisa para os meus filhos, é falar para eles o que eu exercito. Faça o que você gosta. Claro. É isso. Es como una gran definición de la fotografía, ¿no? Si no hicieras lo que te gusta, es imposible hacer esto, pues como no se puede. Porque eu faço com a alma, faço com sensibilidade, faço de coração. E você não chega aqui sem gostar. E eu não entendo quem fica num lugar gostando de uma coisa e fazendo outra. Eu podia ganhar mais dinheiro, podia se eu fizesse outra coisa. En eso hay como mucho link porque los cocineros y cocineras con los que hablo, todos son como súper apasionados del trabajo. Que no pasa con todos los trabajos. Mucha gente trabaja de cosas que no le importa o que odia inclusive. Ellos son todos y todas como hiper fanáticos. De hecho, muchos tienen profesiones extras, carreras universitarias terminadas y las abandonaron para hacer después trabajar en esto. Y es como... ¿no? Una pasión absoluta. Dejaron ingeniería, no me importa, quiero ser chef. O sea, como... médico, arquiteto, engenheiro, administrador. Pero muchos. Muitos. Sí. Historiadores. Mas é um bom exemplo isso, porque o mundo mudou muito, né? Muito mais livre, as profissões clássicas, elas estão mais redimensionadas, assim, né? Você não precisa ser engenheiro, médico, advogado. Pode ser qualquer coisa. Claro. Me encantó. Me encanta eso como final. Gracias. ¿Puedo pasar ahí a mirar un poco? Claro. Dale. ¿Estás pasando la luz? No, sí, como quieras. Sí, dale, sí, ya que estás. Sí. Con muchas... Esse livro que eu lancei em 2018, eu vou te dar um livro.
Esta serie que tenés acá, que son celebridades, pues está Rey, Pelé, están como todos. ¿Cuál es el corpus de esto? São 50 brasileiros cuja obra transcende o Brasil, vamos dizer assim. Bien. Foi em 2018 que eu produzi. Bien, como brasileros que pasaron a la universalidad. Então tem grandes cantores, compositores. Claro. Sí, atletas, científicos. Os Gêmeos, Atala, claro. Pelé. Claro. Almir Klink, Irmãos Campana. Claro. Caetano Veloso. Sí. Increíbles, buenísimas. Bien, y acá más los de los cocineros, tapas de revistas, trabajos más comerciales, boxeo, distintas cosas. Aqui é o projeto de un libro de grandes atletas. Ah, mira, atletas. ¿Siempre estas producciones son tuyas como autogestionadas o a veces alguien te contrata para esto, un libro de atletas, por ejemplo? Às vezes me contratam. A veces ahí te contratan. Eu estou fazendo livro de festas populares brasileiras, paulistas, desculpa. São festas tradicionais no interior do estado de São Paulo. Muitas religiosas, outras que vêm de tradições de quilombos, de indígenas. Sí, o africanas, o que fuera, claro. Então eu botei todos no mesmo fundo infinito e produzi 100 grupos. Assim, foi muito legal. Eu trabalho de encomenda. ¿Con cuántos proyectos a la vez trabajás normalmente? Eu faço publicidade, né, no meu dia a dia, assim. Mas projetos autorais... En simultáneo. Eu tô com 3. Claro, solo 3, está perfecto. Esta me gusta, pues como una especie de Wolverine, pero con lápices, ¿no? Como la garra hecha con... Aqui são os cartunistas. Claro. Eu fiz retratos, aquela Laerte, que é a principal cartunista brasileira, que ela mudou de personificação. Então, para cada cartunista tem uma pensata também sobre o traço dele. Claro, sobre su historia llevada a un personaje después. Aquí tem 40, 50, eu tenho 110. Claro, no, sí, obvio, claro. Menos de 100 no vale la pena hacer nada. Bien, Crudo on Tour, este ha sido un gran crudo para terminar el episodio San Pablo con alguien absolutamente obsesivo y fanático de su trabajo, como corresponde. Y nada, Crudo on Tour, San Pablo, un gran episodio. Uma honra, muito contente. Gracias. Boa viagem. Gracias, eso. Gracias, Crudo on Tour.